Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Olha só quem está aqui hoje. O advogado ambientalista saltense Manuel Lúcio Padreca, Maneco Padreca, como é mais conhecido. O Maneco está aqui hoje para falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Brincadeira, né, gente? É que ele tem tanta história interessante para contar que eu não sei se um programa só vai ser suficiente, mas nós vamos tentar. Há pouco tempo, o Maneco escreveu 4 livros contando as suas memórias e vamos falar sobre isso aqui hoje. Bem-vindo, Maneco. Oi, Mirna, boa tarde. Maneco ou Padreca? O que você prefere? Maneco, Padreca, tanto faz. Fala Maneca, é mais fácil. Maneco, você tem mais de 70 anos aqui na cidade, né? E as pessoas, quantos? Eu tô com 7,2, mas fiquei 7 em São Paulo. 7 em São Paulo, né? Mas as pessoas aqui na cidade conhecem você muito pelo seu lado empreendedor e pelos seus conhecimentos na área ambiental. Mas pouca gente conhece esse seu lado escritor, né? Eu até vou pegar aqui os livros, olha, 4 livros que o Maneco escreveu nos últimos 3 anos. O que aconteceu? A escrita pegou você de assalto? Não, eu sempre tive, como é que é, o gosto por leitura e escrita, desde os meus tempos de moleque, né? Tanto que eu tive até uma coluna no jornal Notaperá, uma no jornal Estância, etc. Escrevia alguns comentários para o Estadão, para a Folha, etc. Sempre gostei de escrever. E desde a época de infante ou adolescente, eu queria contar um pouquinho da minha infância, um pouquinho daquilo que eu vivi na cidade, um pouquinho da cidade, que eu gosto da cidade, mas na época havia uma relação, eu diria, rodriguiana, né? Entre amor e ódio, né? Aquelas coisas assim que você se sente primo entre pares. Essa é a grande verdade, né? Então, a partir daí, e ficava sempre martelando a ideia, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever. Aí surgiu a pandemia, aí como eu tinha tirado o pé do acelerador dos meus negócios, meus empreendimentos, então eu tive tempo, né, de você botar isso no papel. E aí começou a borbulhar as ideias, e borbulhar os assuntos, os causos, os contos, e quem conta um conto aumenta um ponto, aí a coisa vai embora. E esses 2 primeiros têm o nome de Coisas que Ainda Não As Contei. Ó, Coisas que Ainda Não Contei, livro 1, livro 2, com capa do Beto Padreca, né, seu filho. O terceiro é Memorar é uma Dádiva, também capa do Beto. E aqui, lembrar, como que é? Lembrar que existiu uma parte doente. E a sua linguagem aqui, né, Maneco, é uma linguagem bem simples, direta, e inclusive você põe um recadinho aqui no começo dos livros, falando para as pessoas que vão ler erros propositais. Por que esses erros propositais? Não, porque não adianta você querer ser erudito, né, em contos e causos, né? Tem que ser a coisa mais próximo do real. Então, se você pensar em Salto como uma cidade, uma amálgama humana entre português, italiano, espanhol, então as palavras, como é que é, o caipirês nosso, então isso tem que ser traduzido. Eu adoro o caipirês, eu acho nós vai, nós volta, nós fica, é muito melhor do que o juiz de case. E olha que você é advogado, então, né? Teve um dia que eu estava perto do juiz, e o juiz, numa audiência, ele disse mais ou menos assim: e no corolário do desfazimento, aquilo me deu um acesso de riso em mim que eu tive que parar a audiência e sair correndo para dar risada, porque é uma palhaçada você falar uma linguagem rebuscada, para você tem que ter um dicionário do lado para traduzir. Agora, nós vai, nós volta, nós fica, é uma identidade nossa que tem que ser preservada. E é por isso que as memórias ficam para isso. E inclusive você gosta desse chamado escrivinhador, não escritor, é isso? Na verdade é escrivinhador para menos, né? Então eu tento botar no papel, quer dizer, o sentimento mesmo, coisa assim do dia a dia. Não adianta você querer ser uma Clarice Lispector
ou sei lá, eu já li tantos livros desses caras bons de didática e de leitura, se o meu interlocutor não vai entender. Então tem que entender da gente que eu falo, com o meu público, né? Então assim, aquela coisa assim, bem coisa de compadre. E esses livros você está vendendo ou Não. você está dando para os compadres? Só dando para os compadres, né? Porque na verdade eu não tenho, não tenho interesse nenhum de vender. Eu acho que dinheiro nessa altura já é um terceiro, quarto, quinto plano, não precisa mais disso. É só para não perder a memória. Uhum. Eu acho que tem uma história que os mexicanos dizem com uma certa verdade. A pessoa morre quando ela está doente, ela morre a primeira vez quando ela se entrega. Ela morre uma segunda vez quando ela falece, de fato. E ela só vai morrer a terceira vez, morrer de fato, quando for esquecido. Então, pelo menos fica para as memórias. Eu vou ficar um pouquinho mais velho. Agora aqui no Coisas que ainda não as contei, que são os 2 primeiros livros, sim, você fala muito mais da infância, da família, da chácara ali no início da Avenida dos Trabalhadores, onde vocês moraram. Fala um pouquinho dessa época. Sim. Conta aqui, né, já que as pessoas não têm como comprar, todas as pessoas compram o livro. Na verdade, Salto, quando eu era infante, quando eu era molecote, a cidade terminava ali onde é o calçadão hoje, né, a avenida. De resto para cima era só mato. Então, e a gente estava no mato. A Marechal Deodoro terminava, o calçamento da Marechal Deodoro terminava no calçadão, ou na Dom Pedro, né? Na Dom Pedro. E daí para frente era o caminho da boiada, que passava na frente de casa e ia para o abate no matadouro. Então, quer dizer, as lembranças são nítidas até hoje da boiada, desse pasto todo, né? Então você não pode perder essa memória. E Salto ficou totalmente desvirtuada, ela explodiu, né, populacionalmente, né? E acabou a poesia. E daí eu tenho muita poesia, e se você pensar, não na métrica poética, mas a poesia é literal, né? Mas fala aí, na chácara moravam o pai, mãe, então, 6 filhos e o 7º... raspa de a tacho. família é composta por papai e mamãe, mas eu tenho mais 6 irmãos, né? Quer dizer, um irmão mais 5 irmãs. E depois nasceu eu, fazer o quê? O último cartucho da tropa. E aqui você conta um pouco sobre uma árvore grande que tinha... Na verdade, havia um conjunto de 4 grandes árvores que eram copaíbas, né? Para quem não conhece, copaíba é a árvore mais linda que tem no Brasil. Ela é bem ampla, assim, a copa 30, 40, 50 metros. E quando chega a troca de folha, ela fica totalmente vermelha, né? E ela extrai-se o óleo da copaíba, que é muito bom, inclusive, para tratar como terapia para o câncer. Bom, eu acho ainda que a copaíba é o verdadeiro pau-brasil, mas em todo caso, isso é outra história. Então, haviam 4 árvores nesse conjunto, um ali onde fica a Tende Fácil, uma na frente da minha casa e mais 2 dentro da chácara. E essa bem na frente de casa, além de ser uma árvore enorme, a sombra frondosa, o pessoal jogava bola, tinha um clube Flor de Maio, se não me engano, um timinho lá que jogava bola lá, e ainda aconteceram alguns caras que se suicidaram na árvore. Então, na época também, a cidade tinha pouca iluminação, e pela falta de iluminação, tinha muito fantasma. Tinha boitatá, tinha a mula sem cabeça, tinha um monte de sério. Depois que inventaram a iluminação, esses bichos foram tudo embora. Mas em todo caso, contava-se que ali tinha fantasma por conta do cara que se suicidou. Quer que eu conte o caos? Aí a minha irmã um dia, e aí eu conto aí, e para desafiar os molecotes, eu devia ter 5, 6 anos, sei lá quantos anos, Samuca e eu, Samuca era amigo de infância. Vocês são hominho mesmo? Vocês têm coragem de ir até lá e tudo escuro, né? Bem escuro, aquelas noites escuras, que não tinha televisão na época. E o pessoal ficava na frente de casa tomando a fresca da noite, que chamavam, contando caos, e contando mentira, e contando essas coisas assustadoras aí. E falava assim, vocês têm coragem de ir lá debaixo do tronco da árvore, dar a volta e voltar? Nós temos coragem, temos coragem. Temos coragem.
Mas nisso distraíram a gente e ninguém percebeu que a minha irmãzinha foi lá atrás da árvore e se vestiu com um pano, um lençol, sei lá o quê, e nós fomos nessa árvore, menina do céu. Até hoje eu estou assustado. Aí quando chegou do outro lado da árvore, o fantasma apareceu e eu, Samuque, até hoje estamos correndo do fantasma. É interessante essas histórias porque não tínhamos TV, internet nessa época, então as pessoas se divertiam meio que sacaneando umas com as outras, né? Era muito gostoso. Seu pai e sua mãe começaram o negócio de sucata ali na chácara? Então, a chácara, na verdade, eles vieram para essa chácara como meieiro, como um lavrador, né? E depois, com o tempo, o senhor que era dono da chácara faleceu, o filho vendeu a chácara para meu pai. E meu pai, ele criava porcos, criava galinha, plantava verduras, plantava hortaliças, tinha muita fruta que vendia. E esse era o dia a dia, né? Plantava plantas sazonais, abóbora, milho, essas coisas todas. Quando o Brasil entrou para a guerra, aí vem a história que não está contada aí. Quando o Brasil foi para a guerra, faltava muito matéria-prima para fazer bomba, fazer essas porcaria toda. E passou um sujeito aqui comprando resto de lata, resto de ferro, não sei o quê. E meu pai falou assim, meu pai pensou, olha que interessante, esse negócio é bom, eu vou começar a juntar. E ele começou, na verdade, ele não comercializava, ele juntava e de tanto em tanto ele vendia. Essa é o nascedouro do DNA no sangue, de mexer com sucata. E tem uma outra história interessante, que não sei se eu contei aí, que onde é a chácara hoje, num canto da chácara, era o lixão da cidade, porque era o extremo da cidade. E é muito divertido. O papai soltava, imagina que era bem rudimentar, soltava os porcos, os cabritos lá para comer aqueles restos de comida. Porque na época, vem uma história interessante, na época não tinha plástico. Era resto orgânico, osso, ferro e vidro. E é legal porque quando a gente plantava naqueles lugares que ainda tinha acontecido o lixão, eu achei muita moeda patacão do tempo do Império. Ah, que legal. Eu tenho até hoje os patacões, as moedas, né? Que vinha no meio do lixo e a gente pegava, né? Porque tinha que plantar as mudinhas e achava as moedas. E você também conta aqui nos 2 primeiros livros a sua passagem pelo Tancredo, que parece que você tem assim, uma gratidão muito grande pelo Tancredo e chama inclusive de Tancredão, né? Conta um pouquinho sobre a escola, como é que era aquele ambiente escolar naquela época? O Tancredão era como é que é? Era a juntação de todo mundo. Então, a única escola pública na época, né? Era a única escola pública. Então, na época, a gente tinha três escolas, né? Que eu lembro. O coleginho, ou a escola Anitta, que era do professor Dallavec, que ensinava caligrafia, matemática, umas coisas assim, extracurricular. E o curricular mesmo, que era o Tancredo. E o Paula Santos veio depois, bem depois. E veio, coincidentemente, quando eu já estava indo pro ginásio. Na época era ginásio. Depois tinha história, como é que chama? A escola artesanal, que depois virou industrial. Mas acho que veio bem depois, né? Mas era no finalzinho do Tancredão. E do Tancredão, quando eu fiz o Tancredão. Ali no Tancredo, todo mundo se nivelava, porque todo mundo estava igual. Porque não diria que nós éramos pobres. Nós éramos uma turma feliz. Todo mundo estava no mesmo nível, né? Intelectual e tinha uns que tinham mais algumas coisas que outros, mas ninguém era rico. Ninguém tinha dinheiro em conta, porque também conta ninguém... Porque na verdade na época era muito escambo. E você conta aqui que os uniformes eram feitos com tecidos ruins, né? Não eram ruins, era o que tinha para a época. E que os sapatos também eram de qualidade baixa, e tinha alpargata, né? Alpargatas na época. Alpercatas. Que era um pouquinho mais confortável, mas se chovia... Era julga-poça que a gente chamava, porque para quem não conhece, alpercatas, ou paragata, o que deu o nome da alpargatas ao sapatinho. Era o cabedal do sapato, para quem não sabe, o cabedal é a parte de cima do sapato e o corpo. Era feito de uma lona,
que é a lona da Alpargatas, e por baixo, como não tinha a tecnologia do calçado, era corda de sisal costurada, era trançada e costurada. Choveu, tinha jeito. E era muito confortável depois de uma semana de uso, que o pé acomodava, porque no primeiro dia também era como é que doía. Também não doía porque o pé da gente era que nem casco, né? Se vocês sabem, isso é bem uma história. A gente só tem dor no pé porque a gente usa sapato. Se a gente não usasse sapato e não fizesse o pé como as mulheres fazem, você teria um cascão embaixo, como todo animal tem, e não teria dor no pé. Olha que bonito. É que a gente não sabe se voltar ao natural, sabe? E Padreca, você, antes de ir para o Tancredo, que a gente sente no falar e no ler aqui também, que você gostava muito da escola do Tancredo, antes de ir para o Tancredo, você teve uma passagem pelo coleginho, né? Então, foi uma triste passagem. Triste passagem? Triste passagem, porque eu detestava as freiras. Porque as freiras exigiam que eu fosse um menino comportado. E você não era? Até hoje eu não sou comportado. Porque eu acho que é uma questão de hiperatividade. Não sei se podia chamar isso de hiperatividade, mas eu queria estar atento a tudo. E a freira queria que eu dormisse depois do lanchinho. Eu não ia dormir coisa nenhuma, eu estava xeretando para o outro lado e um dia ele deu uma reguada. Mas roguei tanta praga para essa mulher que ela morreu. Oh, meu Deus. E você não quis voltar para a escola, não, então? Pro coleginho, nem pensar. Eu só tive contato com freira de novo quando eu comecei a dar aula lá em São Paulo. No livro 2 você começa falando sobre algumas sacanagens que você chamou de sacanagem que você passou na vida. E tem uma história do cabrito André, queria que você contasse aqui. Então, porque tem sacanagem boa e sacanagem ruim, né? Eu não vou falar de sacanagem boa porque o programa não permite. Tá bom. Que eram muito boas. Agora, a sacanagem de verdade, que aí é sacanagem, é o seguinte, a história é triste para mim. Aí tinha uma época que minha irmã dava aula lá perto da Fazenda Piraí, só que era na Santa Maria, aqui do lado de cá, e numa dessas andanças achou um cabrito com a patinha quebrada, era um cabritinho bonitinho. E aí a gente tratou ele na mamadeira, e ele foi crescendo, ficou um cabrito tão bonito assim, e o apelido dele de André, porque ele falava André. Tanto que meu filho caçula chama André. E tá bom, eu cresci com o André, né? Estava crescendo com o André era meu companheiro, como se fosse um gato, um cachorro, mas ele era meu companheirinho, onde eu ia, o André estava do lado. Aí vem a sacanagem. Aí teve um dia que meu pai falou assim, filho, minha irmã ia ficar noiva. E aí ia ter um almoço, que na época tinha muitas frescuras aí de ter almoço para noivado, casamento de honras e poupas. E vou fazer um noivado da sua irmã, tá bom. Vai pegar o André lá. O que o senhor quer fazer com o André? Vamos matar o André para fazer o almoço. Ô, tadinho. Tadinho mesmo. Aí eu falei, pai, mas vai matar o André é meu companheiro. E comecei a chorar, né? Tá chorando? Então você vai ficar do meu lado para matar, para saber como é que mata o cabrito, vai ajudar a limpar e enxuga essa lágrima, tem que aprender a ser homem. Olha que merda, eu não sou homem até hoje, né, bem? E os meu métodos pai, cruéis e teve de que educação, ficar na época. né? Na época o menino não podia chorar, tinha que ser homem. Ui! Que triste, É triste, né? muito triste, muito triste. E você chora hoje, até hoje? Eu até a propaganda de margarina eu choro. Silvio Santos morreu um dia desse e chorei que nem criança. Não adiantou nada, né? Não, eu choro por qualquer coisa, novela, filminho. Imagina quando é com filho, então só te falar já começa a sair lágrima. Mas então, continua. Você também fala nesses livros aqui de um episódio numa prisão injusta do seu pai, que foi na época da ditadura. Foi um episódio que vocês consideraram uma sacanagem porque foi injusta. Não, isso é mais outra sacanagem. Na época isso foi em 68, acho que 68, 69, bem no regime militar. E os militares fizeram todas as atrocidades que vocês sabem e tal, e aqui não foi diferente. Aqui em Salto, muita gente foi presa porque um dia falou mal do governo, outro dia porque reuniu 2, 3, e alguém denunciou que ele era comunista, ou ele nem sabia o que é essa palavra comunista, mas já foi preso também por via das dúvidas. E com meu pai foi uma coisa parecida. Teve um dia, num dia qualquer, eu sei o dia, foi dia
antes do 1º de maio, acho que de 68. Eu lembro bem porque era esse dia, porque todo dia 1º de maio meu pai fazia um churrasquinho. E foi num dia antes, foi o único ano que não teve churrasco. E aí vieram os caras, aí que vem a outra sacanagem. Os policiais da época, que tinha 2 ou 3 ou 4 na cidade, eram todos amigos, entre aspas. Iam lá, pediam favores, etc., sempre simpáticos. Aí foram lá um dia e falaram, senhor Manuel, o delegado quer falar com o senhor. E levaram ele. Levaram ele e botaram na cela. Sem falar o que era, o delegado não estava nem aí com a cor da xícara. E os caras não avisaram a gente, e os policiais, dito amigos, não são amigos coisíssimo, não eram amigos, não são amigos. E aí, por conta de um carinha que falou que tinha comprado um negócio roubado e vendeu pro seu Padreca, prenderam o velho e aí o delegado falou, não, o senhor fala a verdade, senão eu vou deportar o senhor porque o senhor é português, porque não sei o quê, porque o nosso regime, por causa daquilo, aquele outro. Botou medo nele. E botando medo, meu pai falou, nunca comprei essa coisa, não conheço nada, não sei o quê. Sabe aquela pressão, pressão, e na época era tudo permitido para eles, né? Até que o Valdemar, que era advogado, o Valdemar Regulin, foi visitar uma pessoa lá que estava encarcerada e viu meu pai. E para o Valdemar, o meu pai era como se fosse pai para ele, que eram muito amigos, Valdemar e meu irmão. E aí, claro, já conseguimos um habeas corpus, isso no finalzinho da tarde, era uma sexta-feira. Esse tal delegado não ficava em Salto, estava indo para Campinas, para Sorocaba, pegaram os carros, na época carro era uma confusão. Vocês imaginam a situação, todo mundo correndo contra o tempo e sem ter condição de correr. Porque na época não é que nem hoje todo mundo tem carro, tinha que emprestar o carro de alguém para ir atrás. Bom, de toda forma, acabou em nada, porque é tudo mentira mesmo. Só que isso marcou indelével para o meu pai. Meu pai era um senhorzinho que nunca desrespeitou a lei, sempre foi muito respeitador, diferente de mim, que eu sou um sacana em termos de falar besteira, etc. Meu pai nunca falou um palavrão. E aí ele entrou em depressão. E aí foi o começo do ocaso. Ele ficou muito triste com esse episódio. Ficou muito triste, porque ele não admitia. E aquela história da hombridade, que ele não admitia que tinha acontecido isso. Por mais que não deu nada em termos jurídicos, em termos nada. Só que para ele, no subconsciente dele, aí ele entrou em depressão e foi o começo do fim. Para ele foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Em que pese que metade da população na época foi lá dar solidariedade, todos os senhores da cidade, que na época tinha essa história de senhores da elite, né? Foram lá dar a sua solidariedade pro velho, mas não, aí o velhinho, coitadinho, já foi o começo do fim. Né? E Padreca, esse terceiro livro aqui, Memorar é uma Dádiva, você fala muito sobre a sua necessidade de sair de Salto e foi para São Paulo realmente, né? Ficou lá 7 anos. Na época, Salto ficou pequena para você? Eu diria que a gente tem que procurar, procurar um caminho ou fazer o seu caminho. Tá? Então, aquilo que nós falamos um pouquinho antes aí, da freira que não entendia, eu sempre fui muito hiperativo, né? Eu queria desbravar coisas, eu queria conhecer coisas. E quanto mais a gente descobre coisas, mais se descobre coisas para se descobrir. E aí eu fui para São Paulo, com a cara e coragem, porque aqui eu não estava contente com algumas coisas. Então eu vou embora procurar um canto, e procurar alguma coisa para fazer. E procurar caminhos, né? Então eu sempre fui para desbravar mesmo. E você foi foi trabalhar no quê em São Paulo? Não, então aí eu fui, eu continuei a contabilidade, fiz contabilidade na época, eu consegui a transferência para o Álvares Penteado. E aí conta umas histórias engraçadas do Álvares Penteado aí, que tinha o professor Sade Miranda, que era muito engraçado a nossa relação. E eu fui procurar, eu comecei a trabalhar como é que chama aquele negócio? Comerciante, né? Comerciante não, comerciário, né? Aí depois fiquei sócio de uma papelaria. Aí depois de um tempo, eu queria outros caminhos também, aí eu já na época já era contador, já estava estudando, já estava lendo muito, sempre fui devorador de livros.
Eu arranjei um emprego numa empresa de consultoria, consultoria de empregos na época, né? E dava aula na prefeitura lá em São Paulo, à noite. Mas não estava contente também. Queria voltar? E aí, isso, na época, olha só que interessante, em 72, 74, era milagre econômico, né? Então, o mundo estava, o mundo não, apaga, o Brasil estava em mudanças, né? O mundo já tinha mudado. Aqui ainda estava meio devagarzinho por causa dos militares também, vamos combinar. A gente ficou 20 anos atrasado por conta disso. E começou uma franca expansão nas coisas aqui em Salto. Então eu achei um nicho de mercado, eu falei assim, poxa, vou mexer com sucata. Que você já tinha uma experiência... Já tinha DNA. Na verdade, olha que interessante, eu fui mexer com sucata de ferro, essas coisas assim. Mas eu não tinha outras experiências. Aí comecei a perceber que tinha outras coisas. Tinha muito mais horizonte além da janela. Que é a história da reciclagem. Que até então não tinha, quando eu era infante, não tinha plástico, não tinha misturas de materiais. E a partir da década de 70, atrasados, né? No Brasil atrasado em relação ao mundo, começaram a aparecer os compostos. Plástico com metal, metal com plástico, metal com vidro, vidro com não sei o quê, papéis misturados, porque antigamente era só um tipo de papel, no máximo 2 tipos de papéis. Aí, a partir de um certo tempo, começou a aparecer N variável. E aí você investiu nessa área. E aí eu comecei a achar interessante, que coisa que ninguém queria, opa, é possível fazer alguma coisa diferente. E comecei a ver aquele pequeno negócio como um grande investimento. Tá, só que aí o investimento é mais intelectual do que físico. E daí você já montou a sua empresa de reciclagem? Não, eu tenho tempo, né? Porque eu não tinha capital, não tinha aporte também, e não tinha conhecimento. Primeiro, você não tem conhecimento técnico, você tem que desenvolver. Você tem que achar os players, né, que falam, como é que é bonito falar players. Você tem que achar os parceiros. Isso. E aí, eu detesto em inglês, mas eu usei de propósito para falar que os sponsors, os stakeholders, que viadagem, né? Nada disso, eu tinha que achar o parceiro que pegasse a mão na massa. E fui achando parceiros. E aí também tem uma outra história, além do conhecimento físico, eu tinha que ter conhecimento técnico. Então eu me aprimorei, eu fui fazer cursos. E isso é interessante, porque aquele menino que não gostava, digamos, muito de escola, do coleginho principalmente, aquela disciplina, depois foi para o Tancredo, também algumas vezes ia para a diretoria, mas assim, aquele menino fez faculdade de Direito e foi se aprofundando no direito ambiental. É interessante, você tem filhos, sabe como é que é, você tem que se amoldar às crianças, porque as crianças ensinam para a gente, não você ensina para a criança. Na verdade, eu digo o seguinte, primeiro, o Ministério da Educação não deveria existir, deveria ser o Ministério do Ensino. Educação se dá em casa, cultura começa a dar em casa. Você tem que alavancar a criança para ela buscar normas técnicas, etc., ou a forma de fazer a coisa, ou a técnica de fazer a coisa. Você ensina o caminho, e o caminho quem faz é a criança. E desde menino eu contestava isso, porque você sabe tanto quanto eu que você pega um moleque que gosta de ler desde pequenininho, que gosta de perguntar, e você pega um professor medíocre que não gosta de responder porque não sabe a resposta e não tem a dinâmica de não responder. Não vai rolar. E aí a diretoria não acerta. Você foi caminhando e se inteirando dessa área ambiental, né? E hoje, assim, você entende muito da área de reciclagem, né? E entende muito também dessas questões que afligem os empresários nessa área de reciclagem, principalmente na área tributária, né? Fala um pouquinho. Então, o Brasil é cheio de contrassensos, né? Então, vamos começar um contrassenso primeiro, o IPVA. Carro velho não paga IPVA, carro novo paga IPVA. Caramba, mas se a questão ecológica faz com que o carro novo seja melhor, mais dinâmico, por que ele paga mais se o carro velho está poluindo? Então tem umas coisas que eu sou mané e eu não consigo entender. Então, a questão da reciclagem. Então, a reciclagem é bonito, todo mundo quer fazer a reciclagem, mas não é assim que funciona. Você não tem competitividade.
Por quê? Você tem que pegar uma coisa, esse computador, você tem que desmontar esse computador inteiro e tirar pecinha por pecinha, juntar aquelas pecinhas diferentes por tipo, para depois cada tipo daquele um tipo de reciclagem. Então, você vai perder tempo, você vai ter mão de obra, você vai ter equipamentos e você vai ter que ter um tempo maior para juntar essas coisas, para dar um volume a ser reciclado. Como é que você vai competir com esse montinho de coisinha para chegar no preço competitivo daquela coisa que pega em grandes quantidades? E o pior de tudo, tem mais imposto do que o virgem. Então, para você ter uma ideia, uma máquina de papel, para quem não conhece uma máquina de papel de reciclagem, você tem que separar os tipos de papel por tipo. Vamos começar com 2 tipos básicos, marrom e branco. Então, você querer pegar, olha o contrassenso também, que os ecólogos, porque tem o eco chato e o bio desagradável, né? Que não sabe nada que está falando e quer, dar salsicha, quer fazer o burro de novo. Não é assim que faz, é do burro que sai a salsicha. Mas vamos lá, para eu fazer o papel branco, a partir desse papel aqui, que já não é branco, é amarelo, eu vou ter que descolorir ele, tirar todas essas tintas brancas, essas tintas pretas, vou ter que refazer esse papel para chegar no papel branco. O cara que faz esse papel, ele tem uma floresta que foi plantada há 10 anos atrás e agora ele começa a produzir. Depois de 6 anos, ele investiu e está fazendo a celulose para fazer esse papel. Se ele puser aquela celulose para fazer o papel, ele vai ter o papel 100% da mesma quantidade de celulose que ele inseriu no processo. Se eu pegar essa coisa, esse livro, e querer fazê-lo branco, eu vou ter que clarear, vou ter que usar produto químico, eu vou ter que tirar essa cola que está aqui dentro, eu vou ter que tirar essa tinta que está aqui dentro, e eu tenho que juntar um monte desse tipo de papel para ter uma quantidade suficiente para fazer a máquina funcionar. Eu vou ter que ligar a máquina, parar a máquina, ligar a máquina, parar a máquina. E colocar no mercado no mesmo preço competitivo, com a mesma carga tributária. Não, mais carga tributária, porque isso aqui já foi pago todos os impostos. Poderia ter o desconto, mas não tem desconto. É um efeito cascata. O plástico, quando você fala em reciclagem, ele paga mais IPI do que o plástico virgem. É um contrassenso. É um contrassenso. Então, só para vocês terem uma ideia, uma indústria de papel, de reciclagem, de papelão, é o mais comum, né, que fica aquela cor marrom, ele produz mais ou menos, a máquina tem 4 metros de largura e produz na ordem de 700 metros por minuto. Uma fábrica que tem a fábrica de celulose, a partir da árvore, ela produz uma máquina de 9 metros, 10 metros, até 12 metros de largura, produz até 3.000 metros por minuto. Errei. Então você não tem competitividade. Então a solução seria uma redução na carga tributária das empresas que fazem reciclagem. Seria a primeira. Seria a primeira. E aí o consumidor da outra ponta ter um entendimento que o papel reciclado também é bom. Porque, o papel reciclado eu não quero porque é nojento, porque traz dioxinas e furanos, essa conversa de bio desagradável. É papel igual ao normal. E aí conta aquela história, quando eu era moleque não tinha embalagem nenhuma isso aqui, você embrulhava o pão com papel reciclado e vá saber o que tinha dentro. Maneco, vamos falar do quarto livro. Eu falei que ele tinha muita história para contar, que um programa acho que não ia ser suficiente. São 70 anos de vida, 70 anos de causos, vai ter mais 70 anos pela frente. O quarto livro, que é lembrar que existiu uma parte doente, você fala do enfrentamento, né? Fala de outras coisas também, mas fala bastante do enfrentamento de um câncer. Então, eu quero que você comente um pouquinho esse quarto livro aqui pra gente. Não, então antes de vocês entenderem a coisa, só quem passa por doença que aprende, né? Então, antes você tem erros de existência. Tem época que você quer ter coisas, ter carro, ter dinheiro, ter isso aqui. A hora que você tem uma doença brava, apaga tudo. Eu não quero ter mais nada. Eu ia falar palavrão, mas não vou falar. Apaga tudo. Eu quero ser ao invés de ter. Então,
Quando eu tive esse primeiro câncer, que é essa marca que estão vendo aqui, era um aviso que vinha um pior. Era um câncer bravo, que a perspectiva de vida na época era 6 meses. E eu falei, mas peraí, o que eu vou fazer com tanto? Aplicava em bolsa, corria para cima, corria para baixo, viajava para todo lado. Então, a primeira coisa, vender todas as ações que tinha e vou passear. Vou curtir minha mulher, curtir os filhos, dar valor à vida. E a partir daí, se muda totalmente a forma de pensar a vida. E nesse momento, você encerrou a sua empresa? Não, então aí você tinha um tempo, né? Para você tem que ter um tempo de amadurecimento. De assimilar. Então, aí eu e Solange é minha esposa, para quem não sabe, minha linda mulher, minha namorada, minha confidente, minha tudo. 3 filhos, né? Fala que 3 Carolina... filhotes mais lindos do mundo. Carolina é a mais velha, Luiz Alberto Beto é o do meio e André Luiz, o caçulinha, que está com 32 aninhos. Né? Então, e aí a gente combinou que até os 50 anos a gente ia continuar com a empresa, que você tem que cumprir contratos, tem que cumprir obrigações tributárias, etc. E a partir dos 50 anos a gente ia tirar o pé do acelerador. E foi assim, eu tinha 4 empresas físicas e tinha uma empresa de consultoria. A de consultoria ficou, porque até um certo ponto eu já estava migrando, porque é aquela história da hiperatividade, em que pese que eu tinha todas as empresas, eu também fazia consultoria nessa área ambiental. Porque vem uma história engraçadíssima. Conta aí. Porque quando você tem uma verve que você é conhecido na área de reciclagem, como você já resolveu o problema para aquela empresa X, você já resolveu um problema para a empresa Y, você não quer resolver o problema desse negócio que eu tenho para reciclar? Podemos ver. Então, você recicla, você ganha dinheiro. Então eu vou começar a pensar diferente. O problema é seu, eu posso resolver, mas quem vai pagar é você. Quem vai ficar com o problema é seu. Então, a partir de um certo tempo, que eu já tinha tido alguns dissabores com grandes empresas internacionais aí, que fazia com que você absorvesse o problema e resolvia o problema para dar a visibilidade de marketing, que a coisa dele era reciclável, e depois, a partir de um determinado momento, você não faz mais isso não, que eu vou passar para outra empresa. Então, para aí. Então, a partir de um determinado ponto, você tem um problema. Quer que eu resolva? Eu resolvo, mas você paga para eu resolver. Então, eu abri uma consultoria só para isso. Você tem um problema? Quer que eu resolva? Eu resolvo, mas o problema vai continuar sendo seu, e a resolução quem vai resolver, quem vai fazer é você. E essa consultoria você também encerrou para ficar namorando com a Solange. Então, aí essa consultoria foi até o comecinho da pandemia. Não, a empresa existe ainda, porque de vez em quando tem uns pedidos, umas conversinhas, de vez em quando eu vou fazer umas coisinhas assim, não para. Aí eu, depois da pandemia, fiquei o ano inteirinho namorando a Solange, só nós dois, fazendo quebra-cabeça de todo tipo. E, Padreca, eu sei, tô sabendo, aliás, ele me contou aqui agora, antes de a gente começar a entrevista, que tá vindo aí mais livros, né? Mais memórias, é isso? Porque aí você não para, cada dia se lembra de uma coisa, né? E aí vem uma coisa interessante, quem já leu os livros e conviveu comigo, aí liga pra mim, se lembra daquele caso assim, assim, assado? Conta, né? Aí você começa a juntar uma coxa de retalho nova. Tá saindo umas coisas novas aí. Mas quantos mais livros você falou que já está pronto? Eu já estou no 7º estão livro. Prontos? Não, o 7º está pronto. O 5º está pronto, mas eu não vou editar. Fica para posteridade, que aí eu vou falar mal de um monte de gente. Ixi! Não, falar mal pode, né? Porque não pode falar a verdade, aí eu vou falar a verdade. Então o 5º para depois? Fica para depois, pós-morte. O 6º e o 7º? O 6º está quase terminado, o 7º está pronto. Padreca, foi uma delícia de papo essa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui, vem contar tantas histórias. Pena que é um programa e que acaba, né? Mas olha, teria mais coisas para contar aqui. Eu agradeço a paciência que você tem comigo e o mais interessante é que ela acha interessante, né? Então, eu adoro essas histórias, adoro. Obrigada, viu, Padreca? Leia, você vai gostar. Obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.